Bem, para não errar, né? Então, vou saudar da seguinte maneira. Espero que vocês tenham tido uma ótima tarde e que tenham uma boa noite, né? Às vezes a gente pode errar, tá conectado também. Então, para os que estão nos acompanhando aí pelo canal do Espaço Novo Tempo, olá, que Deus abençoe você. E o propósito de nos reunirmos neste momento, neste local, você aí, nós aqui, é para aprendermos um pouco mais de Deus, da sua palavra, e assim podermos nos aproximar da presença do Senhor. Quero pedir para você fechar os seus olhos e vamos fazer uma oração ao Senhor. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui em paz e segurança. Obrigado também porque em segurança, junto ao Teu Espírito, estão aqueles que estão talvez em casa acompanhando esta meditação que vamos compartilhar juntos nesse momento. Pai querido, que ao abrirmos a Tua palavra, o Teu Espírito fale mais uma vez ao nosso coração. Que tenhamos certeza da Tua vontade. Que possamos pôr em prática aquilo que for ensinado, aquilo que for aprendido, aquilo que for entendido mediante a Tua palavra. Praticado, Senhor, não simplesmente porque há uma obrigação, mas praticado para honrar e glorificar o Teu santo nome. Praticado para nos levar a uma santificação e uma consagração maior em Ti. É isso que nós te pedimos, Senhor, porque queremos estar perto de Ti, em nome de Jesus. Amém. O tema que eu escolhi para estudarmos um pouquinho neste momento é Nasce a luz e houve luz. É Natal e me pediram para falar um pouco a respeito do Natal e, para mim, eu vou falar, dentro daquilo que eu entendo, a essência do que é Natal pela palavra de Deus. Na minha visão, daquilo que eu tenho entendido, daquilo que eu tenho estudado. E para isso eu já peço para vocês abrirem a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Natal tem sempre referência a nascimento, a luzes, e eu creio que todos gostam de luzes. E mesmo os que não gostam, ainda assim são atraídos pelas luzes de Natal, né? Há cidades, há lugares, há casas, há apartamentos que enfeitam ali com as luzes e ficam de tal maneira que chamam a atenção das pessoas. João Veloso é o proprietário de uma casa em Portugal e na sua casa, nessa época de Natal, eles acendem as suas luzes, que chegam a 1.500.000 lâmpadas. É a casa mais iluminada do mundo, pelo menos até agora, né? Não sei, eu pesquisei na internet. Até agora que eu consegui achar foi essa casa em Portugal de João Veloso. Imagina, as pessoas que passam por ali, a frase é a mesma. É impossível passar e não notar. Quantidade de luzes que tem ali naquela casa, né? Há exatamente 19 anos atrás, eu entrei em uma gruta na Chapada de Diamantina, ou Chapada da Diamantina. E foi uma experiência interessante. Eu era adolescente, estava com uma excursão do colégio, eu estava no colégio lá na Bahia, fazia um ensino médio lá na Bahia, e fizemos uma excursão lá para a Chapada, e dois guias, né, nos levaram a uma gruta. Era ali um grupo de mais ou menos 15 pessoas. Ia sempre um na frente do grupo e o outro atrás. E nós passávamos por alguns lugares que, assim, em alguns momentos tínhamos que nos abaixar, enfim, por conta do ambiente do local que estávamos. E era notável que quanto mais a gente andava, mais nós descíamos dentro daquela gruta. E ficava íngreme
o caminho apertado em alguns momentos, até que chegou num salão. Um salão debaixo da terra maior do que essa igreja aqui. A área dessa igreja aqui é muito grande. E eles nos colocaram numa roda e falaram, trouxeram algumas estatísticas, falaram sobre algumas curiosidades com respeito à geografia ali naquele local. E estavam trazendo algumas instruções e em algum momento, um dos guias nos pediu para desligarmos as nossas lanternas. E aí estávamos em roda, né? Desligamos as lanternas e ficou uma escuridão total. Não conseguíamos enxergar nada. E ele pediu para nós tentarmos apalpar a pessoa que estava do nosso lado e darmos passos do lado como se fosse girando, como estávamos em círculo, que nós girássemos. E fizemos aquela experiência ali, um pouco com medo, ninguém queria dar passos tão largos com medo de cair, né, coisa desse tipo. Mas, de repente, um dos guias, já a uma certa distância, ele riscou um isqueiro. Aquela chaminha ali de isqueiro pequenininha. E todos os nossos olhos se voltaram para aquela luz, para aquela chaminha. Porque aquele isqueirinho, não que conseguiu iluminar todo aquele salão, mas chamou a atenção de todos os olhares naquele momento que estava numa escuridão. A luz tem essa característica, essa propriedade de chamar a atenção. E por isso, talvez, que o Natal é tão bonito, é tão chamativo, possivelmente por conta das luzes que usam nesta época do ano. E é a respeito de 3 luzes, de 3 natais, que eu quero pontuar a meditação de hoje. João, no capítulo 1, o verso 1 e 2, fala com respeito ao primeiro Natal, ou à primeira luz que existiu dentro do no nosso mundo. Né? Diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O verso 3 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada o que foi feito se fez. O início do Evangelho de João fala do início também do nascimento de Cristo, mas fala também do início do nascimento do mundo. O primeiro Natal do mundo, o nascimento do próprio planeta. E fala que no nascimento do planeta o Verbo estava lá. E nós sabemos, se formos voltar às páginas para Gênesis, no capítulo 1, vamos ver a semelhança que há em João, capítulo 1, com Gênesis, capítulo 1, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E ali iniciou o nascimento de um planeta. Ali iniciou o nascimento da vida. E a vida se inicia com a luz. O primeiro Natal. O segundo Natal está no verso 4 do Evangelho de João, capítulo 1. E diz assim, referindo-se a Cristo Jesus, diz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus, em vários momentos, em vários textos, ele se apresenta como a luz do mundo. Então, João, o evangelista, ele inicia o seu evangelho falando sobre o nascimento de um planeta onde ali houve luz. E fala sobre Jesus, e ele era a luz do mundo. E diz o verso 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram
contra ela. E aqui está Jesus, como a luz do mundo. Só que há um outro Natal neste capítulo, e aí eu quero ler com você o verso 13. O verso 13 fala agora sobre nós, o nosso Natal, o nosso nascimento. E diz assim o verso 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. No mesmo evangelho, no capítulo 8, no verso 8, diz assim, capítulo 1, verso 8, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Aqui está se referindo a João. O exemplo desse terceiro Natal, o capítulo 1 usa o exemplo de João. E fala que João, ele não era a luz, mas ele testificava da luz. O planeta nasceu e a primeira coisa a ser criada foi a luz. Cristo Jesus nasceu e ele era a luz. E quando se referem aos homens, o evangelista fala: nós nascemos não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, para que testificássemos da luz. Para que testificássemos da luz. A pergunta que eu quero fazer hoje, que eu acho que deve ser a pergunta que deve ficar em nossos corações em todas as épocas de Natal é: como testificarmos da luz? Nós temos a expressão, muitas vezes, às vezes até escrevemos em alguns cartões, o seguinte: que Jesus nasça em sua vida, que neste Natal haja luz na sua vida, na sua casa, para a sua família, que Jesus nasça em seu coração. E nós temos que ter um pouco de cuidado com esses tipos de expressões, porque pode chegar a se tornar algo assim tão banal, tão comum, mas há uma profundidade tão grande quando falamos que Jesus nasça em sua vida. Tem uma música que algumas vezes, talvez alguns já cantaram: nasce em mim, nasce em mim. Nós pedimos para que Jesus nasça em nós, mas a pergunta é como? Será que Jesus já nasceu no seu coração? Como é que Jesus pode nascer em nosso coração? E ao nascer, como podemos resplandecer ou testificar da luz que é Jesus através da nossa vida? A resposta se encontra em Isaías capítulo 58. João Batista, ele, em alguns momentos, foi confundido com a luz, que é Jesus. E por isso que João, ele fala lá no seu evangelho, que ele não era a luz, mas testificava da luz. Como nós podemos ser testemunhas da luz? Isaías capítulo 58. É um contexto um pouco diferente do capítulo 1 do Evangelho de João, mas aqui nos esclarece como nós podemos como nós podemos testificar da luz. Para contextualizarmos, o capítulo 58 de Isaías está tendo um questionamento com Deus. O povo está questionando a Deus. Da seguinte maneira: Senhor, nós oramos e o Senhor não nos responde. Nós jejuamos e o Senhor não nos ouve. Nós estamos pedindo, mas parece que há uma omissão da sua parte. E eles questionam a Deus com respeito a isso. E aí Deus usa o profeta Isaías para trazer a resposta. E a partir do verso 6 até o verso 10, Isaías dá a seguinte resposta para o povo: porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos
e despedace todo o jugo. Verso 7. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolha em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Então, verso 8, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Queridos, é Natal. Como nós podemos ser as verdadeiras luzes deste Natal? Como nós podemos testificar da luz que é Jesus? Isaías capítulo 58 fala assim: há uma promessa para vocês. Deus quer fazer de vocês luzes para este mundo. Sem a luz não há vida. Por isso que na criação do mundo, a primeira coisa a ser criada foi a luz. Sem a luz não há esperança. Por isso que Cristo Jesus, ao vir, ele se intitulou: Eu sou a luz do mundo. E eu iluminarei a todo o homem. Eu sou a luz dos homens, diz lá no verso 4 de 1 João. De João capítulo 1. Como nós podemos agora ser como João Batista? Ao ponto das pessoas confundirem João Batista com o próprio Cristo, com a própria luz. E ter que um evangelista falar assim: olha, João não era a luz, mas ele testificava da luz. Como nós podemos então ser luz nos nossos dias? Às vezes nós lemos um texto e entendemos um pouquinho da maneira errada. Quem sabe de cor aqui o Salmo 119, verso 105? 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus. E aí sabe o que nós fazemos? Nos agarramos com a palavra de Deus e falamos assim: a palavra de Deus é luz, é ou não é? É claro que a palavra de Deus é luz, é lâmpada para os nossos caminhos. E nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós nos enchemos da palavra de Deus e achamos assim: agora que eu estou cheio da luz, agora eu sou luz. Mas na realidade não é bem esta a compreensão do verso 105 do Salmo 119. Eu vou explicar no final qual é a compreensão correta do verso 105. Porque aqui em Isaías está deixando bem claro que a luz só romperá de ti quando vocês fizerem uma única coisa: servirem o seu próximo. Quando você servir o outro, a tua luz vai brotar, de tal maneira que as tuas trevas se tornarão como o meio-dia. Se você amar o seu semelhante, se você se importar com as pessoas que estão ao seu redor, a tua luz brotará. Talvez por isso que no Natal fazemos tantas ações solidárias, porque tem essa ligação com esse negócio de solidariedade, vamos amar, vamos cuidar um ao outro, mas fazemos isso somente numa época do ano, ou pelo menos fazemos isso de uma maneira mais intensa somente numa época do ano, enquanto a própria palavra de Deus fala: nós precisamos ser luz todos os dias da nossa vida, amar, cuidar, servir.
E nós não precisamos de uma teologia muito aprofundada para entender isso. É só entender um pouco o que Jesus fala em Mateus. Quando Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 25, que vai colocar uns à direita e outros à esquerda, ele fala assim, olha, quando eu separar vocês, eu vou separar, mas com a condição o seguinte, aqueles que vão ficar à esquerda são os que serão chamados malditos. Estes não cobriram o nu, estes não alimentaram o faminto, estes não deram água ao sedento, estes não visitaram os presos. Mas tem aquele grupo que vai estar à direita, que serão chamados os benditos de meu Pai. Este sim, tudo que foi feito a um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. No final das contas, no momento da salvação, da glorificação, quando Cristo Jesus voltar, o que vai separar uns dos outros não serão aqueles que simplesmente guardaram o sábado. Não serão aqueles simplesmente que conheceram a Bíblia e estudaram de maneira aprofundada. Mas são os que guardaram o sábado, estudaram a Bíblia, mas principalmente serviram o seu semelhante. Porque o céu é dos servos. Porque a própria luz, vinda ao mundo, não veio para ser servido, mas para servir. Natal. A essência do Natal não é simplesmente troca de presentes. A essência do Natal não é simplesmente a lembrança de um menino que nasceu numa manjedoura. A essência do Natal é fazer com que aquele menino que nasceu na manjedoura, que Cristo Jesus, seja o nosso maior exemplo, a tal ponto que venhamos a servir como Ele serviu. Eu quero ler mais um texto com você que se encontra em Mateus capítulo 6. E aí agora vem um texto bem complicado, mas é um texto importante a trazer claridade com respeito à luz, com respeito a nós iluminarmos, sermos luzes, sermos a luz do mundo. Mateus capítulo 6, verso 22 e verso 23 diz assim. Presta atenção. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. O que está querendo dizer aí? Deixa eu já adiantar, porque a Bíblia ela não tem um texto e só esse texto, encontramos toda a explicação num texto só. Um texto é ligado a outro texto e assim por diante. Ligando Isaías 58 com Mateus capítulo 6, a gente entende o seguinte: se os meus olhos pousarem nas outras pessoas, nos meus semelhantes, e se os meus olhos forem bons, o meu corpo será luminoso. Quer dizer, eu olho para você e não olho com um olhar julgador. Eu não olho com um olhar, não, deixa eu ver quem é, como é essa pessoa, o que ele está fazendo. Não, eu olho pensando assim, o que eu posso fazer por essa pessoa? Agora que nós estamos juntos, estamos na mesma situação, ou estamos pelo menos nos conhecendo, os meus olhos agora não devem cair sobre as pessoas ou sobre as circunstâncias para um julgamento, muito pelo contrário, mas agora meus olhos devem cair sobre as pessoas e sobre as circunstâncias, pensando no seguinte: como eu posso servir? Se os meus olhos forem bons, o meu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se eu olho e julgo, se eu olho e negligencio, se eu olho e não me vejo servindo, todo o meu corpo será trevas. Mas aí vem o finalzinho do verso, esse finalzinho que é complicado. Portanto,
caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Como pode uma luz ser trevas? Está errado. Quem traduziu tem alguma coisa errada. Parece ou não parece? É um negócio meio esquisito. Quantas vezes talvez você já passou por esse texto e nunca parou para querer saber o porquê esse texto está dizendo isso? Olha, portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, como? Se a luz que há em mim é trevas, como é que pode a luz ser trevas? Vou explicar para vocês. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5, tem um verso lá, eu vou resumir aqui, se você quiser pode abrir. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5. Fala sobre forma de piedade. Paulo está trazendo características dos homens no fim dos tempos. Ele fala, são jactanciosos, avarentos, malfeitores, são blasfemadores, machucam os pais, machucam os filhos. Ele vai trazendo características dos homens nos últimos dias. Mas o verso 5, o final, a última característica, ele coloca assim, olha, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Aí ele dá uma dica. Foge, amigo, que esse aí, grandes trevas estão sobre eles. O que é a luz? Lá em Mateus 6, que luz é essa que Jesus está falando que são trevas? É a luz artificial. Se a luz que há em ti é artificial, grandes trevas estão sobre ti. Por quê? Porque quando a gente está sobre a luz artificial, a gente acha que está iluminando, nossa, todo mundo, estou conseguindo iluminar todo mundo. Mas na realidade é artificial, não é essência. Sabe, Paulo está falando assim, olha, se o amor que há em ti é simplesmente forma de piedade, é um amor forçado, é uma coisa meio que assim, tem que fazer? Tá, então vou fazer. Sabe aquele momento que você, às vezes, marca um compromisso com uma pessoa para ajudar aquela pessoa, porque você viu a necessidade. No iniciozinho lá, o Espírito tocou no seu coração e falou assim, poxa, ajuda aquela pessoa. E você chega, não, eu vou lá, tal hora eu vou. E aí vai chegando a hora, você olha para o relógio, puxa vida, para que eu fui assumir esse negócio, hein? Pera aí, tanta coisa para fazer. Onde eu estava com a cabeça para prometer isso. E aí a gente faz simplesmente por fazer. Forma de piedade. Luz artificial. Apocalipse chama isso de mornidão. É quando a gente acha que está fazendo aquilo que é certo, mas não é essência. É artificial, não tem amor verdadeiro no coração. Jesus fala assim, se a tua luz for trevas, grandes trevas estão sobre a tua vida. Querido, é Natal, é época para tomarmos uma decisão. A decisão de sermos luzes, mas luzes verdadeiras, não luzes artificiais. É época de tomarmos uma decisão de amar as pessoas, de cuidar das pessoas, mas não cuidar simplesmente porque agora eu tenho que ser solidário. Mas é porque você agora tem que entender assim, eu sou cristão, e cristão segue o que Cristo Jesus fez. E eu agora vou repetir, testemunhar, eu vou reproduzir o Cristo em mim, mas em essência, em verdade, e não de maneira artificial, e não de maneira forçada, e não de maneira porque agora eu tenho um compromisso, porque eu marquei. A gente faz porque realmente a gente quer, a gente ama, a gente é cristão, a gente quer ser luz de verdade. E sabe, chega em alguns momentos que a gente senta e olha para as coisas que estão ao nosso redor e fala assim,
Mas, pastor, beleza, que coisa legal. Eu vou orar, de hoje em diante eu vou orar, vou pedir a Deus, Senhor, me ajuda a amar de verdade, igual Isaías 58 está falando, para que brote luz em minha vida e para que as pessoas vejam a luz que há em mim. Eu vou orar, eu vou pedir para que eu viva isso de verdade. E quando a gente começa a orar, a gente começa a olhar ao nosso redor e ver tanta gente passando por necessidades, e a gente fala assim, como é que eu vou ser luz? Se eu for luz aqui, eu não vou conseguir fazer tudo o que é necessário. Eu estou aqui numa comunidade, quantos membros tem aqui? 150. São 150 necessidades diferentes. São 150 problemas diferentes. São 150 pessoas necessitando de amor, de verdade, um do outro. Como é que eu vou fazer isso tudo? Eu não consigo. É muita coisa para fazer, é muita coisa para atender. E aí, quando a gente vê as nossas dificuldades, as nossas barreiras, a gente tende a desistir. E agora eu quero explicar o que o salmista está querendo falar no Salmo 105. Abre lá, Salmo 105, do capítulo 119 de Salmo. É importante a gente ler, eu sei que a gente tem de cor, mas é muito importante a gente ler, porque quando a gente lê, o Espírito Santo usa a palavra de Deus e mexe no nosso coração em lugares que talvez não teria acesso se os nossos olhos não estivessem fixos na palavra. Salmo 119, verso 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Na época do salmista, quando chegava a noite, eles não tinham luz elétrica, eles não tinham postes nas ruas, mas em alguns momentos eram necessários sair da casa. Dentro da casa, as candeias ficavam em cima, nos veladores, eles chamavam, para que iluminasse toda a casa. Mas, digamos, surgiu uma necessidade, um animal fugiu do curral, eu precisava ir lá buscar o animal. Não, acabou a água aqui, eu precisava buscar água lá no poço. Necessidades. Mas já estava noite, tarde da noite, não tinha. Imagina, ainda naquela noite especificamente, o céu estava nublado, não tinha lua, não tinha a luz das estrelas, o negócio estava bem, uma penumbra mesmo. O que eles faziam? Pegavam um lampião e começavam a sair de casa. Quando eles saíam de casa, o lampião iluminava parte do caminho. Não conseguia iluminar, eu com o lampião aqui não conseguia iluminar o caminho todo até o poço, ou até o animal que eu precisava buscar. Então o que eles faziam? Eles abaixavam o lampião para iluminar bem o caminho, porque em cima às vezes já não iluminava bem, dependendo da força da luz, do fogo ali. Eles abaixavam, por isso que lâmpada para os meus pés. Ele está trazendo a expressão daquilo que lhe era comum. E ele abaixava. E quando abaixava, iluminava parte do caminho. E aí ele via bem, estava seguro, não tinha cobra, não tinha escorpião, não tinha nenhum animal, não tinha uma pedra. Aí o que eles faziam? Davam um passo. E quando davam um passo, o que acontecia com a luz? O que acontecia com a luz? Seguia. Ele já conseguia enxergar um pouco mais à frente com aquela luz. E aí ele via, opa, está seguro, beleza, vou dar mais um passo. E ia mais um, e a luz ia iluminando passo a passo todo o caminho até chegar onde eles precisavam. Deus não está pedindo para que você seja a luz do mundo, porque a luz do mundo é Jesus. Deus está pedindo para que você seja a luz de uma candeia. Ilumine parte do caminho. Faça a sua parte. E sabe, a sua parte não é fazer todo o percurso, é fazer uma coisa de cada vez. Às vezes é cuidar de um por vez. Tenho 150, não consigo cuidar de 150, mas eu consigo cuidar de um. Talvez alguns consigam cuidar de 2,
vai até onde a tua luz se estende. Se a tua luz se estende para atender 2, atenda 2. Se a tua luz se estende, é forte o suficiente para atender 5, atenda 5. Se a tua luz for o suficiente para atender 1, aí a gente pensa assim, não, aí ele está atendendo 5. Ai, que vergonha, eu só vou atender 1. Não vou. Aí Deus vai lá e apaga a tua luz, irmão. Porque nem o que te foi dado você está fazendo. Seja luz. Na medida que Deus te dá. Até onde você alcança. Uma coisa de cada vez. Um dia por vez. Hoje, eu fui luz para alguém. Hoje, eu fui Cristo para alguém. No dia de hoje, a minha luz brilhou? Não brilhou. Eu negligenciei. Eu fiz um monte de coisa errada. Eu fui para um monte de caminho que não deveria. Poxa vida, eu vou te dar um conselho. Dobra os teus joelhos. Pede perdão. Clama a Deus, Ele vai te perdoar. E sabe o que Ele vai fazer? Ele tem um azeite para acender sua vida de novo. E amanhã Ele vai te dar a oportunidade de você ser luz. Seja luz amanhã. Não se preocupa com depois. E agora, depois eu vou ter que ser luz de novo, então deixa eu guardar um pouquinho aqui. Não, seja luz amanhã. E depois Deus vai suprindo as necessidades um dia por vez. Deus vai trabalhando passo a passo, iluminando o seu caminho. Que você seja luz para alguém. Que a luz, que é o amor, resplandeça na tua vida de uma maneira poderosa. E como lá na casa do Mário, do João Veloso, não, é impossível passar por ela sem notá-la. As pessoas sejam impossíveis de passar pela sua vida sem notar o teu amor, sem notar o teu cristianismo. Aliás, notando o teu cristianismo, notando o seu amor, né? Deixa eu usar a expressão de maneira positiva. Que a sua vida influencie a muitos pelo poder e pela graça de Cristo Jesus. Este é o Natal que deve nascer em nossos corações. Este é o Natal que Jesus espera todos os dias da nossa vida. Esse é o verdadeiro Natal. Posso fazer uma oração por você? Coloque-se em pé e vamos falar com Deus. Querido Deus, é Natal. É Natal porque Cristo Jesus, o amor personificado, nasceu e se tornou a luz do mundo, a nossa luz, a luz que nos ilumina, o amor que nos torna amáveis, o amor que nos faz mais amorosos. Cristo Jesus, Ele nasceu. E pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu poder e pelo seu amor, Ele nasce, Ele nos dá a oportunidade de nascer em nossas vidas, cada um tomando uma simples decisão. A decisão de ser luz como Jesus. A decisão de amar como Jesus. A decisão de cuidar como Jesus cuidou. Esse é o verdadeiro Natal. É isso que deve acontecer dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Essa é a essência de viver essa época, mas não somente nesta época, mas durante toda a nossa vida. Pode ser, Senhor, que em algum momento alguns aqui tentaram abraçar o mundo, ajudar muitas pessoas, não conseguiram, se frustraram, e se machucaram e talvez estejam tímidos. Pai querido, ilumina-nos mais uma vez, acende a nossa luz mais uma vez, e que agora, Senhor, nos dê sabedoria para cuidarmos um por vez, para vivermos o amor um dia de cada vez. Por favor, Senhor. Mas pode ser também que alguns aqui estejam vivendo em forma de piedade, em luz artificial, achando que está abalando, achando que a sua luz está iluminando a muitos.
Mas na realidade, em essência, são só ações, são só palavras, são só fazeres, mas não há cristianismo, não há Cristo ali, não há essência que aponta para o Salvador. Senhor, nos perdoa, nos quebranta e, Senhor, nos transforma, nos faz novo homem, nova mulher, para vivermos em essência a verdade de ser o amor, de servir as outras pessoas, de cuidar uns dos outros. Por favor, Senhor, que esta comunidade do Espaço Novo Tempo viva isso em essência. E não somente hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Que Cristo Jesus nasça em nós. Que este Natal seja perpétuo, até mesmo para a eternidade. É o que nós te pedimos, nos colocando à tua disposição, tomando esta decisão para honrar e glorificar o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, uma ótima noite e um feliz, verdadeiro Natal.